Convidei meu parceiro de caso para o nosso casamento. Eu realmente acreditava que meu marido entenderia. Afinal, eles se conheciam. Todos nós trabalhávamos juntos, compartilhávamos noites longas nas mesmas salas de reunião, ríamos com drinks após reuniões longas. Achei que nossa história poderia ser suficiente para suavizar as arestas do que eu estava prestes a fazer. Estava enganada. O que Eric fez, ao invés disso, destruiu tudo. E mesmo agora, após toda a destruição, ele ainda liga às vezes. Diz que sente minha falta. Sua voz é calma, quase cuidadosa, como se não tivesse certeza se ainda deveria se importar. Mas nada disso muda como a história termina. Uma vez que você entende como realmente aconteceu, saberá porque eu perdi tudo. Tudo começou há 2 anos, em uma empresa de marketing elegante e de ritmo acelerado, onde os 3 trabalhávamos. Eric e eu somos casados há 9 anos. Não infelizes, não exatamente, mas tínhamos nos acomodado em algo que parecia menos conforto e mais hábito. Acordar, e-mails, café, trajeto, reuniões, jantar, Netflix, dormir, repetir. Quando o amor desaparece, nem sempre ele se anuncia com gritos ou portas batendo. Às vezes, ele escorrega silenciosamente sob a rotina, despercebido até que algo ou alguém te acorde. Esse alguém foi Mateo. Ele tinha um magnetismo de uma forma que você não consegue fabricar. Confiante, um pouco imprudente, com um humor seco e desarmante que fazia até o silêncio parecer uma conversa. Trabalhamos juntos em algumas propostas, compartilhamos piadas internas pelos cubículos, trocamos olhares longos demais para serem inocentes. Eu me pegava-me arrumando com mais intenção às segundas, sorrindo mais, rindo mais alto. Dizia a mim mesma que era inofensivo, apenas uma conexão, uma faísca para me lembrar de que eu ainda era capaz de ser vista. Eric gostava de Mateo, isso facilitou no começo. Tomávamos drinks, os 3, após os prazos. Eric brincava com ele. Agradecia por me manter são no trabalho. Acho que ele pensava que Mateo preenchia lacunas, aliviava a pressão. Que, se alguém mais pudesse me fazer sorrir, talvez eu parasse de olhar para ele como se estivesse esperando algo que ele não pudesse mais dar. Mateo e eu não cruzamos a linha imediatamente, mas nos aproximamos como se estivéssemos desafiando o destino a nos pegar. Cada olhar parecia mais alto. Cada toque de pele carregado. Uma noite tarde, após uma grande proposta, ficamos para trás. Escritório vazio, vinho quase bebido, o tipo de escuridão que parece permissão. Ele se inclinou. Eu não o impedir. Beijei-o como se tivesse esquecido como respirar sem isso. Fui para casa naquela noite me sentindo mais viva do que anos e mais envergonhada do que eu jamais admitiria. Mas não parei. O segredo virou uma espécie de vício. Fugas na hora do almoço, quartos de hotel reservados sob nomes falsos, flertes disfarçados de conversas de negócios. Em casa, eu ainda era a esposa bonita fazendo jantar, dobrando roupa, perguntando sobre o dia dele convenci a mim mesma de que poderia viver em ambos os mundos, que estava lidando com isso. Mas Mateo começou a fazer perguntas. Por que eu estava escondendo nós dois? Porque agia como se fosse vergonhoso se eu dizia acreditar nisso. Ele me disse que eu estava presa. Que Eric, se realmente me amasse, desejaria ser livre mesmo que essa liberdade não o incluísse no centro. E lentamente essa semente germinou. Comecei a pesquisar relacionamentos abertos, não monogamia ética, poliamor. A linguagem fazia parecer intelectual, empoderada, evoluída. Talvez eu achasse que poderíamos redefinir o amor ao invés de destruí-lo. Mateo era encorajador, convencido de que estávamos fazendo algo corajoso. Chegou a oferecer falar com Eric comigo para sermos honestos, respeitosos, adultos. Eu acreditei nele. Dizia a mim mesma que aquilo não era traição. Era transformação. Então, numa manhã de domingo tranquila, com o cheiro de café no ar e o sol aquecendo os azulejos da cozinha, sentei-me em frente a Eric e disse que precisávamos conversar. De verdade. Ele não reagiu de início, apenas pisca lentamente e colocou seu tablet de lado. E então ele riu, não de humor. Foi vazio, atonito, incrédulo. Depois vieram as perguntas. Você está dormindo com Mateo? Quanto tempo? Você fala sério? Eu disse a verdade. Não enfeitei. Disse que ainda o amava. Que isso não significava que eu queria sair, só que eu precisava de algo mais e talvez pudéssemos encontrar um novo caminho. Ele me olhou como se eu fosse uma desconhecida usando a pele da esposa dele. Sem gritos, sem xingamentos. Ele se levantou e saiu. Sem uma palavra, só silêncio e o som suave da porta da frente se fechando atrás dele 3 horas depois, ele voltou. Calmo. Demasiado calmo. Olhou para mim e disse, tá, chama ele para cá. Fiquei estupefata.
Pedi para repetir. Ele repetiu. Você disse que queria conversar. Então, vamos conversar com ele. Eu não sabia se era uma armadilha. Mateo achou que era progresso. Ele está se abrindo, disse, esperançoso. Na noite seguinte, Mateo veio até aqui. Eric serviu o uísque para nós três. Por um tempo, tudo ficou quieto. Mateo tentou entrar de leve, falando sobre amor não sendo um recurso finito, sobre como ele não substituía ninguém, como isso poderia ser compartilhado. Usou frases como transparência emocional e amor como uma expansão. Eric escutou. Concordou com a cabeça. Seus olhos não revelaram nada. Então, sem aviso, olhou diretamente para mim e perguntou: quanto tempo você achou que poderia mentir para mim enquanto ainda chamava isso de honestidade? Não tive resposta. Ele se virou para Mateo. Você acha que é um salvador iluminado? Que minha esposa te traía às escondidas há meses e agora quer te abençoar? O charme de Mateo desapareceu, não é assim? Ele começou, mas Eric o interrompeu. Trouxe você para a nossa casa, para a nossa vida, e é assim que você retribui. Eu não compartilho, não imploro, não reconstruo o que alguém mais decidiu queimar. Então, olhou para mim, não com raiva, não com crueldade, apenas com finalização. Você fez sua escolha, vocês dois, e agora eu faço a minha. Depois, saiu da sala, da casa, do casamento. 2 semanas depois, chegaram os papéis do divórcio. Sem discussões, sem ultimatos, apenas um fim limpo, silencioso. E Mateo, ele não ficou. Não por muito tempo. Assim que o brilho de esconder se foi, também se foi a faísca. A fantasia não resistiu à luz do dia. Ele se afastou e eu o deixei. Ambos sabíamos a verdade. O que tínhamos só vivia nas sombras. Agora eu vivo sozinha. Às vezes, Eric liga. Não com frequência, mas quando o faz, sua voz soa mais velha, cansada. Às vezes, ele apenas diz: ainda sinto sua falta. E então desliga. Isso me machuca toda vez, porque também sinto falta dele. Mas sentir falta de alguém não apaga o que você fez com ela. Desejá-la de volta não significa que você merece uma segunda chance. Achei que estava expandindo o amor, abrindo portas, mas na verdade estava vestindo uma trilha com uma linguagem bonita. Dizia a mim mesma que Eric entenderia porque eu precisava que ele entendesse, porque eu não podia encarar o que aquilo significava se ele não entendesse. Mas ele não entendeu. Ele foi embora. E talvez essa tenha sido a decisão mais corajosa que alguém já tomou, porque amor sem verdade é apenas uma performance. E a confiança de alguém é quebrada. Até o amor mais profundo não consegue sustentar seu peso para sempre. Eu achava que poderia ter tudo. Acabei com nada.